O trabalho de Luxemburgo até aqui Giovanna Kiel. Eu acho que é satisfatório. Pra mim é. Porque eu já falei, eu acho que o elenco do Corinthians é extremamente problemático. Satisfatório? Pra mim é satisfatório. É o que dá pra fazer Vai lá, possível. vocês fariam o que de diferente? Vocês fariam o que de diferente? Não teria nem ido. Cara. Eu não teria Não, não dá. Corinthians. Tipo, por exemplo, uma coisa positiva. Ele mudou as peças da linha de defesa e defensivamente o Corinthians tem mostrado um desempenho melhor. Eu sempre critiquei o desempenho defensivo do Corinthians desde o começo da temporada. Já tá arrumando, né? E eu acho que sim, o Bruno na lateral tá rendendo mais que o Fagner. O Bidu na lateral tá rendendo mais que o Fábio Santos. O Murilo tá rendendo mais que o Balbuena. Dá pra tirar o Gil, vai colocar quem? Quem que vai tirar? Não tem. Então, assim, eu acho que tem coisas que não tem mais o que fazer ali. Que é isso mesmo. Tudo fica em cima do Roger Guedes. O Yuri Alberto às vezes ajuda na construção, mas vai fazer gol, não faz, é um gol por mês. Então a gente vai tirar o Yuri Alberto, vai colocar quem? Quem que vai colocar? Me fala. Então a gente ainda defende que seja o Yuri Alberto, porque não tem ninguém que a gente vê uma perspectiva melhor. E olha que a fase do cara é ruim. A fase do cara é ruim. Mas a gente continua falando que ele tem que ser titular, porque a gente não vê outro ali dentro do Corinthians com a perspectiva de fazer algo melhor na posição dele. Então, eu acho que isso fala muito sobre o elenco do Corinthians. Renato Augusto, não precisa nem falar, um cara como ele, inclusive, é difícil de achar no futebol brasileiro, ele faz muita falta assim na construção. Então, acho que, às vezes, não tem muito que a gente falar. Ah, fala do Maicon. O Maicon, pra mim, é um grande jogador, só que não tá rendendo. Então, são muitos problemas, e eu não vou falar que o trabalho é ruim, porque não tem outra solução pra dar, sabe? Já foram testadas outras soluções, outros jogadores que não deram certo. Se eu tivesse algo pra falar de, olha, eu acho que tem que fazer isso diferente, eu acho que tem que colocar fulano, eu acho que tem que mudar o esquema, mas pra mim, eu não faria nada diferente, sabe? Eu acho que às vezes ele faz umas mudanças meio complicadas, mas é uma ou outra que todo técnico se equivoca. Até Guardiola a gente já criticou aqui por causa de mudanças erradas, que resultaram em eliminações de Liga dos Campeões. 100% a gente não vai concordar nunca com o técnico, e isso é natural do futebol, é pra isso que a gente tá aqui, pra discordar mesmo. Mas, sabe, eu acho que o maior problema é a diretoria do Corinthians, que não montou um bom elenco, não pensou em recâmbio, sabe? Ficou nessa achando que a vida inteira o Fagner ia render demais, a vida inteira o Fábio ia render demais, o Gil ia render demais, e deu isso aí. Ontem me chamou a atenção também uma frase do Luxemburgo. A produção, a gente acaba lendo tanta coisa, assim, a gente vê tanta entrevista jogos, coletiva. Né? Todos os jogos. Não, todos não. Eu não vejo todos os jogos, não. Eu vejo alguns. Nem os que a gente fala. Aquilo que dá pra ver, eu vejo. Mas enfim, e aí tem uma resposta que chama atenção, que ele fala, a produção até pode confirmar, só pra ver se eu não tô equivocado. Mas ele fala assim, se o Corinthians não tivesse ruim, eu não estaria aqui. Então ele mesmo já entendeu que o papel dele é talvez apagar um fogo. Ou, você entendeu assim? Não, ele tá se rebaixando numa situação, de repente. Não, é uma coisa. Ele falou assim, se o Corinthians tivesse. Ele fala assim, se o Corinthians não tivesse bem, eu não estaria aqui. É no sentido que ele fala, ele já falou isso em alguns outros momentos também, eles outros também. Normalmente um treinador chega num clube quando ele não está legal, ainda mais no Brasil. Embora a gente tenha tido um caso clássico, que ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil e foi mandado embora. Pois né? Enfim. Porque, inclusive, ele havia demitido. Passaram nas duas vezes, uma na final da Copa do Brasil e na Libertadores, sem problemas. Mas E perdeu o cargo para o técnico que ele eliminou 2 vezes. 2 vezes, inclusive, mas acontece. Mas, assim, é uma coisa que o Vanderlei fala do futebol, então acho que não é. Acho. Tá, mas já até entendi o ponto que você levantou, tá? Que, assim, eu cheguei no meio da temporada porque não estava legal tal. Só para confirmar isso mesmo. Se o Corinthians estivesse bem, eu não estaria aqui, só para passar direitinho. Não é que ele é uma paga, né, tipo, respeitando aqui o Lisca. O saudoso Wagner Benazzi, que era o rei do acesso, pegava... Verdade. O Benazzi morreu segunda-feira, força e luz da família dele também. Mas, enfim, é nesse sentido. Perfeito. Então, para você, o trabalho de Luxemburgo até aqui, mora o quê? É o que tem para hoje. Porque, assim, eu entendo o satisfatório que a Giovanna destacou, e é por aí, mas, assim, o que tem para hoje é meio maledicente da minha parte, mas é assim, sabe aquela coisa... mulher, mãe, pai, só tem de comida... É o que tem para hoje. Claro, se tiver o que tem para um caviar, que eu acho uma porcaria, mas enfim, que é caro pra cacete, não é porcaria, é bom, mas não para pagar aquilo lá. Um risoto, uma pizza, uma massa, uma esfirra, sei lá, o Arais, o Carlinhos, que seja, tá ali, bonitinho e tal, é o que tem para hoje, beleza. Na feijoada, hoje é quinta, né? Não tem feijoada, mas enfim. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é então quinta. Não tem um prato de quinta-feira, né? Acho que não. Sexta é bacalhau, né? Quarta é feijoada. Baião de 2 é terça, né? Baião de 2 é muito bom. Baião de 2 é muito Neste momento que já me deu mais fome agora, desgraçadamente, mas enfim, é o que tem para hoje, assim. Então, de novo, é maledicente da minha parte, mas é um satisfatório, digamos. É o que dá para fazer. Dá para fazer muito melhor?
Pelo Luxemburgo, pelo Corinthians, pelos nomes, não pelo desempenho, pela idade, pela condição física, um pouquinho mais, mas é o que tem para hoje, né? E só para citar, eu não concordo com 80% das coisas que eu falo, mas que os outros falam. Simões. Fragmentado. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que esse time dá pra render mais com o que tem ali. Bem mais. Eu acho que, de novo, o Roberto tá muito mal? Tá, mas é bom jogador. Sim, O Roger Guedes é bom. Tá jogando bem. A linha de zaga é envelhecida, mas não é uma linha de zaga ruim. Eu acho que dá pra você fazer, acho que dá pra você tirar alguma coisa desse time. Eu acho que o Luxemburgo não está tirando. Eu acho que o trabalho dele até aqui é indiferente. Eu acho que o Corinthians estava mal, segue mal, e não vejo evolução, não vejo piora também, beleza. Mas acho que se nada tivesse mudado, estaria como está hoje. Se tivesse um auxiliar, alguma coisa do tipo, ia ser o Tá mesmo. igual, cara. Tá igual. Em termos de resultado, seria Assim, a mesma coisa. eu acho que, aí sendo justo com o Luxemburgo, ele pega vários jogos difíceis, ele pega Botafogo fora, Sim, ele pega Galo sim, fora, a ele pega sequência é Flamengo muito fora, complicada. ele pega Argentino Júnior fora, ele vai pegar Fluminense agora. Então, assim, pode ser, talvez o Guardiola no Corinthians, nessa sequência, não conseguisse encaixar nada. Talvez. Mas talvez melhorasse. Mas ele não chega a mostrar um pouquinho contra o Flamengo? Ou contra Sim, o Flamengo, ele chegou. Beleza. Sim. Meu time, ele pelas Mauro falou. mudanças, Dá pro meu né? time jogar Foi o isso que o Mauro aqui. falou. E aí ele tem culpa que a zaga dele não sobe no último minuto Não pra tem tirar a culpa. bola? Acho que contra o Flamengo não tem culpa nenhuma, Eu ele acho tem que mérito. o Corinthians é a mesma questão do Flamengo, cara. O individual pesa muito, às vezes não tem muito o que fazer. É culpa do São Paulo e os caras não tá correndo. Não acho que seja culpa do São É Paulo. culpa do mas o time do Corinthians tá Luxemburgo correndo. não tem. Tá correndo, mas não tem muita qualidade. Você Eu vê acho que nitidamente que não. Eu acho Cara, que eu tem não qualidade. acho. Eu acho que tem O qualidade. Yuri corre, mas não faz gol. E aí? Como é que faz? Não, mas eu acho que Não é velocista, é que a centroavante. realidade do Corinthians, se a gente estivesse falando, sei lá, o Corinthians brigando por títulos, e aí pode ser que não tenha qualidade pra isso. Agora, pra estar em 17º do Brasileiro, pra estar quase eliminado da Libertadores, Esse quase ti- eliminado da Copa do Brasil, Em termos dessa pressão, e aí quando a fase não é boa, é complicado, joga aí o pra torcedor cobra. Se fosse, de repente, esse time, com esses meus jogadores, numa camisa menor, eu acho que daria... Entende o que eu tô dizendo? Às vezes a pressão é a tanta... camisa pesa pra baixo, às vezes. Então, exatamente. Os caras não Não, conseguem. sim, Os, porque você não os caras tem não conseguem. O Douglas tempo. falou isso, né? Nosso comentarista. Ele falou, cara, é complicado. Você pega ali uma 15ª rodada de Campeonato Brasileiro, você tá na zona de rebaixamento, pra você recuperar é muito Esse Corinthians e difícil. Flamengo de domingo, se fosse em março, seria gol do Gil machucado, não seria gol do Léo Pereira. A diferença é a aí, fase. às vezes fase, sim. Conta muito. Então, assim, Sem eu dúvida. acho que o Luxemburgo tem vários dificultadores nesse início Sim. dele. Mas, pra mim, o fato é que o Corinthians estava mal, e